dar então continuidade das nossas meditações, da série de meditações intitulado O Perigo de Mimar os Filhos. E hoje é a última meditação. E o subtema hoje é a Igreja Mimada. O perigo de mimar os filhos, sim, mas os filhos desta vez são aqueles que se apresentam como igreja, a igreja mimada. Ao longo dessa semana eu fui meditando muito sobre esse tema e surgiram várias coisas em meu coração sobre esse tema, e eu acho que hoje poderei falar de algumas coisas de um jeito talvez que não tenha falado no passado, mas tenho a convicção que faz parte da liberdade que Deus nos dá, falar a verdade do jeito que Deus queima no nosso coração. Nós vimos primeiro os filhos de Davi, foram 3 filhos. Vimos o caso de Adonias, vimos o caso de Absalão, vimos o caso de Amnon e a penúltima, e foi o sábado passado, vimos o caso dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Quando nós olhamos para o caso, por exemplo, de Amnon, que ele fez de tudo e acabou por violar a sua própria irmã, a sua história vai ter vários elementos que se vão repetir nas outras histórias. É como se todos os mimados tivessem algumas coisas em comum e que nós fomos vendo em todas as exortações que nós tivemos. Eram histórias diferentes, mas o comportamento não era muito diferente. E são esses comportamentos que nós vamos ver na igreja mimada. Porque alguém vai dizer, mas igreja mimada? Como assim igreja mimada? É só nós vermos as exortações passadas. Nós quando olhamos para Amnon, vimos que ele era incontinente, ele era depravado sexual, ele era insensível, ele era falso, conspirador. E ele se associava com malfeitores. Quando olhamos para Absalão, nós vemos que? Nós vemos vaidade, vemos insensibilidade, vemos cobiça de poder, vemos depravação sexual, vemos conspiração e também vemos associação com malfeitores. Quando nós olhamos para Adonias, também vemos depravação sexual, vemos cobiça, vemos insensibilidade, falta de compaixão e também vemos associação com malfeitores. Esse é um resumo de algumas qualidades que se repetem no caso dos mimados, que não vai fugir do caso de Ofni e Finéias. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, nós lemos, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, vaidade, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Quem são esses que são desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos? Aqui estamos a ver a igreja, características que a igreja mimada vai ter: a desobediência aos pais e às mães, ingratos e profanos, a incapacidade da igreja olhar para o passado e ver aqueles que nos trouxeram o Evangelho, os apóstolos, as Escrituras, e de forma aberta romper com aquilo que são os princípios divinos que recebemos. Foram esses os nossos pais e as nossas mães, aqueles que defenderam o Evangelho, morreram pelo Evangelho, que pregaram a palavra da forma que receberam de Jesus. E o maior exemplo disso serão as Escrituras que nós temos. E temos visto isso a ser quase que comum
a palavra de Deus a ser posta de parte e a palavra dos homens a ser exaltada. E estes, no verso 3 de 2 Timóteo 3, são pessoas sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Assim como aquele que estava mais interessado em violar a sua própria irmã, era obstinado, era alguém que amava os deleites da sua própria carne, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desta afasta-te. É natural que ao lermos esse texto, a primeira coisa que surge na nossa mente é que esse texto não pode ser algo que representa a igreja. Sim, a igreja de Cristo não pode ser caracterizada com estes elementos, com estes vícios. Mas a verdade é que encontramos vários agrupamentos de pessoas que se dizem cristãos e têm essas características. Essa é a igreja mimada. A igreja mimada não será a igreja que Deus abraça, que Jesus vem à busca. Não, não. Essa é uma igreja que Deus não abraça e Deus manda-nos afastar dela. Todos eles que nós vimos, Amnon, Adonias, Absalão, uma das características que eles tinham é que todos eles queriam dominar e ter poder do seu pai. O outro queria a filha do pai. Os outros queriam o poder do pai, a autoridade do pai. Esses usurpadores queriam o poder do pai, o domínio do pai. Mas nenhum deles queria o Deus do pai. Isso é uma característica do mimo e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando nós olhamos para o caso de Eli e comparamos o caso de Eli com a igreja atual, há muita coisa de Eli na igreja moderna. Nós vimos um Eli todo engordado e cansado, todo envelhecido, mas não estamos a falar da velhice natural, estamos a falar da velhice espiritual, de uma pessoa que ao longo do tempo teve o seu coração endurecido, porque honrava mais aos homens, os seus próprios filhos, do que a Deus. E é assim também que estamos a ver nas igrejas de hoje. Vários assuntos que vão se enquadrar a isso. Pastores engordados com as ofertas e dízimos, pesados de velhice espiritual, que os olhos espirituais, os ouvidos já não funcionam. Julgam segundo a carne, ensinam segundo a carne. Seus presbíteros já perderam o temor de Deus, tal como Ofni e Finéias. Ouvimos escândalos todos os dias. Porque não, o pastor fulano engravidou a fiel fulana, porque o padre fulano envolveu-se com crianças. Enfim, tantas coisas sujas. Quantas igrejas têm sido separadas, onde os pastores acabam em pancadas, bicos, por causa de cargos, por causa de dinheiro. Membros que ao invés de cooperarem, acabam por terem desafios e desavenças. Enfim, todas essas características são aquelas que nós vamos considerar de mimos. A igreja mimada tem isso. As ovelhas dessa igreja mimada é como Adonias, é como Absalão, é como Amnon, tem nomes bonitos, né? Não, igreja X de X, não, os santos, os fiéis, os evangelistas, vários nomes que se chamam, e sobretudo associando ao nome de Jesus. Mas no final do dia estamos diante de uma igreja mimada, a igreja do Senhor Jesus. É isso que aparece no cartaz da igreja da Universal, não é? Jesus Cristo é o Senhor. É isso, Jesus Cristo é o Senhor.
Mas se você olha para a natureza da teologia pregada na Universal, você sabe que lá Jesus Cristo não é o Senhor. Edir Macedo é o Senhor. Em outras palavras, as ovelhas de hoje têm nome de santos, mas são perversos. São apresentados como filhos de Deus, mas na verdade são filhos de Belial no coração e nas obras, igualzinhos aos filhos de Davi. Essas são características da igreja mimada. E nós começamos por ver algumas características desses filhos que nós andamos a estudar ao longo dessas semanas. E apresentamos o primeiro como sendo incontinência ou a incapacidade de se controlar sexualmente, no caso específico. E quantos escândalos sexuais na igreja, quantas coisas perversas nesse campo. Hoje em dia nós temos acompanhado, testemunhado situações onde os pastores abusam das fiéis, a liderança da igreja, o conselho da igreja tem a informação, mas mantém a boca calada, não se toma nenhuma medida disciplinar, porque na igreja existem VIPs, existem pessoas intocáveis, ao contrário daquilo que Tiago vai nos dizer, que nós não devemos fazer acepção de pessoas, né? Mas há acepção de pessoas em muitas igrejas. O irmão fulano se envolve em coisas impuras, engravida à torta e à direita, mas como ele é o dizimista fiel, ninguém lhe toma nenhuma medida. Só são alguns exemplos da questão de como a incontinência sexual faz parte das igrejas de hoje e virou como se uma situação generalizada e ninguém se levanta para falar nada. As bocas estão fechadas, não há disciplina contra isso. Quando os filhos dos pastores se envolvem nesta lama sexual, a situação passa como se nada tivesse acontecido. Ninguém diz nada, porque são os VIPs. Já não há um padrão de disciplina. Os próprios pastores cometem as mesmas coisas impuras que os membros da lama cometem. Há insensibilidade, assim como havia em Amnon. A brutalidade, aquela dependência nos músculos, como havia em Ofni. É aquela coisa de fazer de tudo para arrancar alguma coisa do bolso do fiel. Não há preocupação de como estão as ovelhas. O foco das igrejas, na maioria, virou dinheiro e não discipulado, e não evangelização. Ao invés de mensagem, nós temos ouvido pregações que são massagens nos púlpitos. Por quê? Porque não querem reduzir a espessura do dízimo e das ofertas. Ninguém tem a coragem de pregar a verdade para não diminuir o grupo que dá o apoio material a essas empresas que agora chamam-se igrejas. Tanto as necessidades espirituais como as materiais ou intelectuais dos membros são sistematicamente ignorados, né? E uma igreja ignorante, naturalmente, que é uma igreja facilmente manipulada. Então vai surgir um sistema onde os cabritos têm conforto com o ambiente e os lobos enchem as suas barrigas com a carne das próprias ovelhas. Essa é a igreja mimada. As mensagens passam a ser massagens. Ninguém pode falar de juízo, de julgamento, do lago de fogo. Deus não é o foco daquilo que eles pregam, mas é o homem, os desejos da carne. Então, pregar sobre o arrependimento é contrário ao conforto dos patrocinadores da igreja, né? Aqueles que são especiais e merecem em cada culto um bálsamo nos seus pecados. Ninguém pode lhes incomodar, ninguém pode lhes tirar do conforto da vida de impureza que eles vivem.
então pouco se vai pregar a verdade nesse sentido. A igreja mimada não prega a verdade, ela diminui a verdade, ela seleciona as verdades para pregar, porque as verdades mais verdadeiras, aquilo que é fundamental, eles escondem para não ferir os patrocinadores dentre os seus clientes, que são chamados de membros. E há falsidade, e há conspiração, assim como havia nos filhos de Davi. O Evangelho de Cristo é trocado pelo Evangelho da prosperidade. E isso é falso, é um evangelho falso. As pessoas vão enfatizar os milagres, vai surgir o coaching na igreja, porque é o evangelho mimado, não é o evangelho de Cristo. É um evangelho que foi moldado ao desejo dos homens. As igrejas que se declinam a seguir essas teologias, por vezes fazem pior. Muitas igrejas dizem, não, nós somos igrejas reconhecidas, históricas. Nós somos igrejas que temos um historial de respeito nesse país, como eles dizem. Então nós não nos envolvemos com a teologia da prosperidade, nem do coaching, e nem da teologia dos milagres. E numa primeira instância isso parece ser algo bonito, mas existem coisas piores do que essa do coaching, da prosperidade, dos milagres que têm acontecido nas igrejas mimadas, algumas delas as mais conhecidas do nosso país. E essa é exatamente trocar aquilo que é fundamental na visão de Deus por aquilo que é secundário na visão de Deus. Existem verdades que são fundamentais do Evangelho. Essas igrejas mimadas que não abraçam a teologia da prosperidade e essas coisas que toda a gente sabe que estão erradas, fazem esse truque que é pior do que todos. As suas prioridades, os seus ensinos têm respaldo bíblico, sim, mas não são a prioridade de Deus. Não é o que Deus está a falar. É que Deus está a mandar pregar sobre mas como ofende, esta igreja vai dizer, não preguem mais sobre Quando alguém tiver que pregar, tem que vir falar aqui com o conselho. O tema que tem que ser pregado é isso, é aquilo, é aquilo. Isso também é uma igreja mimada, e eu acredito ser a pior. Nós não encontramos Jesus no Novo Testamento a repreender nenhuma igreja, ou pelo menos algumas pessoas, do jeito que ele repreende a hipocrisia dos fariseus. Vejamos aqui em Mateus 23, do verso 23 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Jesus começa por dizer, ai de vós. Quer dizer que vocês não sabem o que vos espera. Esses aqui não estão a pregar a teologia da prosperidade. Eles simplesmente estão a trocar as prioridades. Jesus está a dizer, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei. O que é isso? O juízo, a misericórdia e a fé. Desculpem. Ele continua no verso 23, 24, a explicar isso que eu estou a tentar dizer, sobre trocar as prioridades. O que é importante aos olhos de Deus, põem de lado e põem outra coisa que eles encontram na Bíblia e dizem, não, nós aqui na nossa igreja somos bíblicos, só pregamos o que está na Bíblia. Não, mas você está a pregar o que Deus manda pregar, você está a dar prioridade ao que Deus manda dar prioridade ou não? É aí onde está o pior dos piores, é aí onde vem o ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele está a dizer, condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Pois, aquilo que Deus prioriza, eles põem de lado. Eles são esses condutores cegos, com um mosquito, mas engolem um camelo. Ele continua, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade.
Em outras palavras, são igrejas que pregam assuntos que eles encontram na Bíblia, mas o conteúdo é superficial, não vão no coração das coisas, não vão no osso, eles só ficam na pele. Ele continua, fariseus cegos, limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Olha para os temas que muitas igrejas enfatizam nas suas pregações. É tudo mais soft. É um versículo bíblico, mas a forma como vão abordar é para diminuir a gravidade do assunto. É para que as pessoas não se sintam muito desconfortáveis. Isso é a característica de uma igreja mimada. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Essa é a qualidade das igrejas que esquivam-se de abraçar abertamente teologias satânicas, mas manipulam a palavra de Deus de forma satânica, escolhendo aquilo que não é fundamental e pregando um evangelho superficial, mesmo baseando-se na Bíblia, mesmo pegando textos bíblicos. Isso é muito perigoso. O foco dessas mensagens, embora sendo bíblicas, são assuntos carnais, são assuntos superficiais. Não se vai ao fundo do evangelho, não se busca a autenticidade do fundo do evangelho. Tudo fica na dimensão da pele. Jesus nos manda comer a sua carne e beber o seu sangue. Mas estes buscam lamber a pele de Jesus e comer as unhas de Jesus. É isso. A outra característica da igreja mimada é essa tendência de buscar dominar e ter poder. Assim como os filhos de Davi, né, que queriam ter poder, que queriam dominar. Daqui vamos ver as lutas de cargos e a busca de quimbandeiros para reinarem uns sobre os outros. Para alguns terem mais poder do que os outros. Para alguns passarem a ideia que são mais ungidos do que os outros. É também nesse quesito que vão surgir os padrinhos espirituais. Porque a mentalidade do mimado é essa. Em vez de se aproximar de Deus com todo o coração, não. Ele vai procurar um pastor famoso em algum lugar, um bispo famoso em algum lugar, para ir pegar uma unção especial e pegar na sua roupa e mexer, as suas caírem. Para depois falarem que não, naquela igreja tem muito poder, o pastor fulano é ungido. E no final do dia as ovelhas são reduzidas a clientes, os membros ficam cada vez mais passivos e dependentes de homens e não dependentes de Deus. E isso é exatamente o contrário de um corpo. Quando a palavra de Deus vai nos apresentar que a igreja deve ser um corpo e cada um de nós membros deste corpo. A igreja mimada não vê as coisas assim. Ela é totalmente virada a uma visão mercantil. É de fazer o máximo de lucro possível, puxar o máximo de dinheiro possível e construir estruturas bonitas por fora, há templos bonitos, os melhores microfones, os melhores carros para os seus líderes. Mas o coração e a vida espiritual é superficial, é fraca, é frouxa, é fusca. E há essa situação também da associação com malfeitores. Assim como nós vimos dos mimados filhos de Davi, assim como vimos em Adonias, assim como nós vimos em Amnon, assim como nós vimos em Absalão, essa associação com malfeitores é talvez um dos maiores problemas da igreja mimada. E vamos encontrar isso na igreja mimada. Os malfeitores do nosso tempo não são muito diferentes dos malfeitores de 2000 anos atrás. Sempre foram os mesmos. É o mundo e é o César. São os ventos culturais que o mundo traz, que a carne produz, o modernismo
e o poder que tem César, o poder político, o poder daqueles que governam, essas duas coisas estão sempre a embater na igreja. E a igreja mimada se rende e se torna parceiro destas entidades. Mas o mundo é guiado pela carne. Como é que uma igreja vai abraçar o mundo? O mundo não se rege pela palavra de Deus ou pelo Espírito Santo. Como é que a igreja vai abraçar o mundo? A igreja é cada vez mais parecida com o mundo atualmente. A diferença quase que as pessoas não conseguem ver. Aquelas pessoas no domingo ou no sábado enchem as igrejas com bíblias no sovaco, mas durante a semana toda cantam com o mundo, comem com o mundo, praticam as coisas que o mundo pratica. Não há nenhuma diferença. As pessoas conseguem olhar para esses que vão a essas igrejas e param e olham e dizem assim: mas eu não vejo diferença entre a tua vida e a minha, excepto que você no domingo vai à igreja e se dizes cristão. Mas se nós olharmos para o livro de Malaquias, lá vamos encontrar Deus de forma deliberada a falar que deve existir a diferença entre o santo e o profano, entre aquele que teme a Deus e aquele que não teme a Deus. Hoje a diferença é quase que nula. A perversão do mundano é a mesma praticada por aqueles que enchem as igrejas, por aqueles que fazem o grupo de coral das igrejas, por aqueles que pregam nas igrejas. Não há diferença entre o mundo e a igreja mimada. A igreja mimada, ela decidiu fazer as coisas da sua própria forma. Ela rejeitou a disciplina de Deus, então criou a sua própria disciplina. Ela tem as suas próprias regras que contradizem as regras de Deus, mesmo usando o nome de Deus. Em 1 João 2, 15 a 17, nós lemos: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. A igreja mimada ama o mundo e aquilo que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então aqui estamos a chamar a igreja mimada para dizer que por mais que ela seja conhecida como uma igreja, aos olhos de Deus ela não é uma igreja. Ela é uma associação de filhos de Baal. Estão mortos em pecados e delitos, não fazem parte do corpo de Cristo. Se nós olharmos para as chamadas igrejas tradicionais, quantas dessas igrejas é que ainda se preservaram sem se contaminar com o poder do governo ou o partido que reina em Angola? Quantas? Os que devem pregar, a mensagem que eles têm a pregar tem que ser filtrada de acordo ao governo, ao Estado, aquele medo. Não, se nós pregarmos, se nós falarmos a verdade sobre esse assunto, vamos ser conotados e a nossa igreja vai ser fechada. Então os púlpitos agora se tornaram palcos de campanhas eleitorais. Se as irmãs e os irmãos têm acompanhado as notícias últimas que temos visto, agora o Facebook, o WhatsApp traz vídeos, né? Estamos a ver políticos do partido principal que domina em Angola a subirem o púlpito para falar em política nas igrejas. E ninguém está a ver a corrupção que é isso, a abominação que é isso. Tiago 4 a 8 vai dizer: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes.
Sujeitai-vos, pois, a Deus. Ele não está a dizer sujeitai-vos, pois, ao MPLA. Não está a dizer sujeitai-vos, pois, ao pastor X, ou ao irmão Norman, ou ao irmão João. Está a dizer sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. E quando nós começamos a ler aqui em Tiago 4, as primeiras palavras é adúlteros e adúlteras. Esses são os nomes dos membros da igreja mimada. São adúlteros e adúlteras, porque prostituem a palavra de Deus com o mundo. Porque misturam aquilo que Deus não permite que haja mistura. Como pode uma igreja que prega que todos os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus, ainda fazer uma aliança com César, fazer uma aliança com aqueles que reduzem o povo à estatística ou a números de votos? Como é que vai existir uma união entre esses corpos? Não pode. Isso é prostituição. Como pode uma igreja que acredita que a unidade e a reconciliação dos seres humanos é pelo sangue de Jesus, é pelo nome de Jesus, como é que este corpo vai ter comunhão com aqueles que acreditam que a união é pela bandeira do nosso país, ou é pelo hino do nosso país, ou de qualquer coisa dos homens? São coisas totalmente diferentes, são domínios diferentes. Qualquer mistura aos olhos de Deus nesse tipo é prostituição, é adultério. São estes que Tiago 4,4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Jesus Cristo vai nos dizer que Ele nos envia como ovelhas no meio de lobos. Mas a mensagem que a igreja mimada passa não ofende os lobos. O alimento que ela produz não incomoda os lobos, né? A vida que se vive não manifesta a diferença entre as ovelhas e os lobos. É como se estivessem a preparar aqueles que deviam ser ovelhas com um alimento de lobo, com a mentalidade de lobos. Não. A igreja verdadeira é como ovelhas no meio de lobos. Como é possível que temos tantas denominações, tantas igrejas e tanta corrupção, tanta imoralidade, tanta perversão? É porque o que mais temos é uma igreja mimada. Não é a igreja de Deus. Como é que um profeta de Deus vai ter a sua mensagem filtrada pelo governo por medo de fecharem a sua igreja? Como é que se vai pregar a redenção e a salvação se somos amigos daqueles que encarnam a própria corrupção? Como? Essa é a igreja mimada. É por isso que os líderes do nosso país são lobos devoradores. Porque os líderes das nossas igrejas são piores do que eles. Temos visto vídeos, né, de aterros sanitários, não sei se vocês não viram, onde ainda hoje, quando viemos para aqui, vimos uma senhora no lixo, né? Comer lixo, à procura de comida no lixo. E os vídeos são tantos, estão a ser postados todos os dias. Pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus estão a comer lixo, ficam à espera dos contentores a descarregarem o lixo nos aterros sanitários para comerem algumas migalhas. Não há compaixão por essa gente, não há compaixão pelas pessoas. E é com esse tipo de pessoas que as igrejas têm feito aliança. Aqueles que criaram essas condições, que criaram essas situações. Estão em suas casas com as barrigas bem grandes e os bilhões de dólares que desviaram em suas contas. E fizeram tudo isso à custa do mesmo povo que sofre. Mas isso é igual ao que acontece nas igrejas. Não há nada nisso que seja radicalmente diferente. Os líderes despejam lixo doutrinário nos púlpitos, pregam outro evangelho, pregam o lixo do coaching, da prosperidade, das massagens do ego, e os membros morrem com fome da verdade. Mas não sabem onde e como encontrar comida. A carne, no caso, e o sangue de Cristo. E assim eles devoram o lixo.
Espiritualmente temos um povo anêmico e doente e morrendo e que come lixo espiritual e não sabe. Mas nós falamos a última vez que o discípulo é aquele que está sob disciplina de alguém. O filho é aquele que tem um pai e o pai é a cabeça do filho. Nós em Hebreus 12, a 3 a 8, nós lemos: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Como filhos, não como bastardos. Há uma exortação para os filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. A igreja de Cristo recebe a repreensão, olha para o seu coração, se arrepende e volta-se para Deus. A igreja mimada não tem espaço para receber correção. Qualquer mensagem verdadeira e pura do Espírito Santo é rejeitada por aqueles que fazem parte da igreja do domingo. Eles vão dizer: não, esse irmão está a ser muito radical, esse irmão está a ser assado e cozido, essa verdade não, isso, vocês estão o versículo mais mal usado da Bíblia, Mateus 7. Não julgueis, vocês estão a julgar os outros, vocês estão a tirar pedras aos outros. Aquele está a dizer: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Deus repreende os seus filhos. Uma igreja onde Deus fala, onde o Espírito profético de Cristo age, há repreensão, porque Deus está a aperfeiçoar a sua igreja. Mas onde não há correção, onde não há repreensão, essa igreja é a igreja mimada. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. A igreja mimada é uma igreja constituída por bastardos, não filhos de Deus. Eles podem se chamar filhos de Deus, mas são bastardos. Essas qualidades todas que nós estamos aqui a enumerar, que nós vimos de Amnon, de Adonias, de Absalão, de Ofni, de Fineias, de Eli, são características de uma igreja de mimados, uma igreja de bastardos e não de filhos de Deus. E quando nós olhamos para o pai ou para a mãe, a imagem da autoridade nos surge. A ideia é que é autoridade. E o mimado é aquele que não está sob a autoridade, não se submete à autoridade. E a igreja é apresentada como este corpo, como essa mulher, cuja cabeça é Cristo. Uma igreja que os seus caminhos, as suas decisões, a sua forma de tratar os assuntos não é de acordo a Cristo, não é pelo Espírito de Cristo. Essa é uma igreja mimada. A cabeça não está a funcionar. A igreja mimada não vai obedecer à autoridade de Jesus. A igreja mimada não é guiada pelo Espírito Santo. Ela é guiada pelas opiniões dos homens, pelos conselhos dos homens, pela conveniência das denominações. A igreja mimada é autônoma em relação a Deus. Ela é autônoma, faz as coisas do seu jeito, mas ela é escrava dos desejos da carne. Ela cresce, ela é bonita por fora, mas ela faz tudo de acordo com os métodos carnais.
pela eficácia de métodos de propaganda e, claro, por aquele que mais está interessado nesse tipo de igreja, que é o próprio diabo. Jesus Cristo vai nos falar em Lucas 14, de 25 a 27, o seguinte: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E a pergunta mais óbvia que deve surgir é: a quem Jesus dirigiu essas palavras? No verso 25 de Lucas 14, nós lemos: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe. Jesus não está interessado em ser seguido por uma multidão só por seguir. Essa multidão que segue a Jesus vão se chamar a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, Igreja Metodista, IESA, União, todas as denominações, todos nós estamos nessa multidão, todos nós. Mas Jesus olha para nós e nos diz: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O discípulo é aquele que vai se render à disciplina de Jesus. Em outras palavras, eu, Jesus, estou a dizer que não quero mimados. Eu não tenho espaço para mimados. Os meus discípulos são aqueles que abraçam a minha disciplina. Essa é a mensagem de Jesus. Então há essa dimensão em que estamos a olhar para a igreja mimada na perspectiva dos Elis, os líderes. Gordos, barrigudos, espiritualmente cansados, envelhecidos, olhos que já não veem, ouvidos que já não ouvem. E depois estamos a ver os mimados, os miudinhos, os Ófnis e os Fineias. Então, em que grupo você e eu fazemos parte? Qual é a nossa visão? Qual é a nossa reação? Quantos de nós aqui que estamos a ouvir essa mensagem podemos falar ao nosso coração: sim, eu aceito seguir a Jesus, aborrecer ao meu pai, à minha mãe, à minha mulher, aos meus filhos, as minhas irmãs e irmãos e a minha própria vida? Quantos de nós podem confessar isso no coração? Quantos de nós amam Jesus ao ponto de perder a sua própria vida? Quantos de nós? Se por vezes, por uma simples novela, trocamos a palavra de Deus, por um simples jogo de futebol, trocamos a comunhão com os irmãos. Ele está a dizer: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus é peremptório. Aqui não há, porque não, mas Jesus, não sejas também assim tão duro, não julgues, não. Jesus está a dizer: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E essa cruz não é uma cruz de chocolate. A cruz de Jesus é abraçar a verdade e sofrer as consequências por abraçar a verdade. É viver o evangelho genuíno e sofrer as consequências de viver o evangelho genuíno. Quando nós olhamos para a igreja mimada, vamos ver que as escrituras são postas de lado. Se são abraçadas, é abraçada de forma superficial, não fundo. Os membros de igrejas mimadas, os que fazem a igreja mimada, não conhecem as Escrituras, não se submetem às Escrituras. Conhecem alguns versículos assim. Eu tenho, muitas das vezes, passado o seguinte exercício para ver, por vezes, como as pessoas são mimadas na igreja. Você pergunta a alguém que você acaba de conhecer, que se diz cristão: há quantos anos você é cristão?
Faça essa pergunta a essas pessoas que se dizem cristãs. E essa pessoa vai dizer, não, eu sou cristão desde os meus 7 anos, eu cresci numa casa cristã, eu sou cristão há 2 anos. Pergunta a essas pessoas que são cristãos há mais de 5 anos, há mais de 6 anos, que se dizem cristãos, se já leram a Bíblia toda, se já leram todos os livros da Bíblia. A maioria vai te dizer não. E não te dizem não e ficam envergonhados. Dizem não e têm uma justificativa. Não, também estás a perguntar isso porque achas que a salvação é por ler a Bíblia. Não, a questão não é essa. É só para ver o quão indisciplinado você é. E a indisciplina é a marca do mimado. A igreja mimada é assim, há o mimo, a indisciplina. Como eles passam a vida a ouvir um evangelho superficial, entendem o evangelho de forma superficial. São aqueles que aprendem, entre aspas, mas nunca chegam ao conhecimento, porque aprendem mal também. Então há pouca dedicação individual ao evangelho. Estamos a falar de dedicação individual. A igreja que não é mimada é aquela que os membros percebem, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu tenho acesso a Cristo. Eu sou membro da igreja, sim, esse corpo de discípulos verdadeiros pelo mundo afora, mas a minha vida é guiada pelo Espírito Santo. Eu me vou dedicar à meditação da palavra. Eu me vou dedicar à pregação da palavra. Ele é ativo, ele não é passivo. A igreja mimada é passiva. São clientes. Eles vão às igrejas, sentam na cadeira, ouvem um sermão de 15 minutos, 20 minutos, vão para casa, todos alegres. E cumpri com o meu dever como membro da igreja. Isso é a igreja mimada. A igreja verdadeira, a igreja de filhos de Deus, é aquela que o membro tem a responsabilidade diante de Deus. Sabe que um dia estará diante de Deus e será julgado. O que é que você fez com o tempo? O que é que você fez com o Espírito que eu te dei? O que é que você fez com a verdade que você sabia? Os que não têm essa consciência, os que não assumem uma vida ativa, uma posição sacerdotal que todo cristão tem, esses são aqueles que nós chamamos de igreja mimada. E nós não queremos ser igreja mimada. A fraca entrega na oração. E, aliás, as igrejas mimadas, a oração já é algo que quase não existe. São essas igrejas que quando as pessoas estão a orar e caem e se dobram de joelhos e começam a chorar, os líderes começam a dizer, olha, nós aqui não somos igreja carismática, aqui também você já deu muitos aleluias, chega. Por quê? Porque são liderados por um bando de Elis, cegos, carnais, com os olhos atentos nos lábios e não conseguem se identificar com pessoas quebrantadas, porque eles não são quebrantados, não conhecem mais o lugar secreto de oração, de entrega aos pés de Deus. Essa é a igreja mimada. A vida devocional é frouxa ou não existe, tanto nos membros como nos líderes. E o que é que nós encontramos em Efésios? Efésios 6, de 1 a 6, o apóstolo Paulo começa com palavras muito boas, que fazem muito sentido para a nossa exortação. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Como é que uma igreja vai ser justa se ele é obediente ao Pai Celestial? É impossível. Do mesmo jeito que ele está a fazer essa afirmação, e ela se aplica a nós, no sentido natural, que os filhos devem se submeter aos pais. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Tudo isso que está a falar na dimensão natural tem eco, tem a sua base, na verdade, na dimensão espiritual.
mas cria-os na disciplina e instrução do Senhor. Não, os Elis não têm ensinado, não têm criado as suas congregações no temor e na disciplina de Jesus. Não. Os Elis têm as suas igrejas mimadas, membros mimados. Eles só vêm encher os púlpitos e trazer o dízimo, trazer as ofertas, encher os seus bolsos. É isso que nós estamos a ver nas igrejas mimadas. E ele vai dizer assim, no verso 10, e é aqui onde vai tocar a questão da frieza, dessa fraca dedicação. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso é linguagem de soldado. Quem é que acha que alguém pode ser soldado sem este ter disciplina? A palavra de ordem de um soldado é disciplina. Tem que ter disciplina para acordar, tem que ter disciplina no corpo para poder correr, tem que ter disciplina para combativa, tem que ter preparo. Paulo está a dizer, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Isso são palavras de um general que está a falar aos soldados que vão ao combate. Não está a falar a mimados, não. Está a falar a soldados disciplinados que se preparem para o combate. Ele diz, pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios. Então, se contra aqueles que nós conseguimos ver com os nossos olhos, precisamos nos preparar para o combate, imagina aquele combate que é de caráter espiritual, que tipo de preparo ela pede de nós. Mas as nossas igrejas não estão a ser preparadas como soldados, como discípulos, como guerreiros. Não, eles são clientes. Eles são fonte de carne. Os lobos só querem devorar, só querem sugar o sangue. É dinheiro e mais nada. Paulo aqui não está a passar essa ideia. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso ele diz, tomai toda a armadura de Deus. É guerra, é disciplina, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Não, as pessoas não conhecem a verdade. As pessoas na igreja mimada são relaxadas, não mergulham no Evangelho. São frouxos, são fracos, são fuscos. Ele está a dizer, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Mas os mimados são injustos, são perversos, são insensíveis. Calçando os pés com a disposição para o Evangelho da paz. Não conhecem o Evangelho. O que andam a ouvir são massagens e não mensagem de Deus. E usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que vais manusear a espada, que é a palavra de Deus, se você não mergulha na palavra? Como é que vais dominar a espada se tu não praticas com a espada? E quanto mais praticares, mais você vai dominar o uso da espada, que é a palavra de Deus. Ele está a dizer, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Estes santos não são a igreja mimada. Esse mandamento é cumprido na igreja dos filhos de Deus, não na igreja dos mimados. A oração, a súplica não faz parte da disciplina de vida daquele que é membro de uma igreja mimada. Não, muitos mimados gostam de orar no monte, né? Aos gritos, para toda a gente ouvir.
É oração para impressionar as pessoas. É orar até a voz ficar toda rouca. Depois as pessoas lhe perguntarem, estás rouco por quê? Passei a noite toda a orar. A intercessão foi muito forte. Carnalidade. Igreja mimada. Na igreja mimada, a vontade da carne é mais exaltada que a vontade do Pai Celestial. E é esse, talvez, o coração do mimo, é que é a vontade da carne e não do Pai que é exaltada. O nosso Senhor Jesus disse que na sua oração, que seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, não a vontade do Filho. O Filho disciplinado se submete à vontade do Pai. A igreja mimada rejeita a vontade do Pai e faz a vontade dos líderes da igreja. Faz a vontade dos patrocinadores da igreja. Faz a vontade das ovelhas dessa igreja. Não a vontade de Deus. Em Atos 5, 40 a 42, quando aqui a história onde os apóstolos foram presos e foram açoitados, nós lemos, chamando os apóstolos, açoitaram-os e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Eles não cessaram. Lhes bateram, lhes falaram, não preguem mais em nome de Jesus. Mas o que é que nós lemos? Não. Eles ficaram alegres por terem sofrido por causa de Jesus. E não pararam de pregar sobre Jesus. O que é que nós temos hoje na igreja que o Constantino desenvolveu? A igreja que se prostituiu com os partidos e os governos. O que é que nós temos? É que eles pregam em nome de Jesus, mas há algumas coisas que eles não podem pregar. Se naquela altura os fariseus, o sinédrio disse, não falem mais em nome de Jesus. Constantino, César, os políticos de agora que têm o poder no nosso país e em outras partes do mundo, dizem assim, olha, vocês podem pregar em nome de Jesus, mas preguem o amor, ok? Só o amor, não falem nada sobre isso, não falem nada sobre aquilo, enfim. E eles dizem, está bem, assim então nós vamos continuar. E claro, estão a atrair a Jesus, estão a ser Judas. Por quê? Porque assim eles têm a legalidade das suas igrejas, assim eles têm os apoios que vão receber daqui ou dali. Em outras palavras, estão a trocar Jesus por 30 moedas de prata. É isso que está a acontecer com todas essas igrejas que estão a receber políticos e estão a lhes dar o púlpito. É isso. Porque ninguém quer ter problema com aquele que tem o poder, ninguém quer ter macas com César. Epa, vamos fechar a igreja. Não vamos ter aquele apoio que nós podíamos ter. Então, se a igreja primitiva se regozijava por sofrer pela causa de Cristo, a igreja mimada se regozija por se parecer com o mundo. Nós lemos em 2 Crônicas 24 como Zacarias foi morto. O povo de Israel havia se corrompido. E Deus levantou profetas. E esses profetas iam, pregavam a verdade. Não calavam a sua boca. Não diziam, não, nós não vamos pregar isso, só vamos pregar isso. Não, eles iam e pregavam a verdade toda que Deus mandava. Mas o povo não ouvia. E nós lemos que Zacarias, quando fez isso, o povo e Joás, o rei, em conluio, mataram Zacarias. Zacarias foi apedrejado por pregar a verdade, por não guardar a mensagem que Deus tinha dado. A igreja mimada esconde, ameniza a mensagem, molda a palavra de um jeito para que não seja apedrejado pelos políticos, pelas forças que o Estado pode usar para lhes criar algum mal-estar. Eles querem estar bem. Então eles vão pregar bem, no sentido de
facilitar aquilo que se espera por parte dos inimigos de Deus. Eles vão moldar a pregação de um jeito que as estruturas da corrupção e do pecado e da poluição e da falta de respeito à imagem e semelhança de Deus não vão se sentir ofendidos. Mas nós somos chamados a pregar a verdade e abraçar as pedras, e não a pregar mensagem e receber aplausos. Essa é a diferença entre os filhos de Deus, entre a igreja de Deus e a igreja mimada. Os pastores de hoje querem aquilo que Jesus negou. O diabo se apresentou diante de Jesus depois dos 40 dias de jejum. Ele fez propostas. Dobra-se diante de mim que eu te darei tudo isso. Ajoelha-te, atira-te, faça dessa pedra pão. Não, a igreja mimada faz do evangelho o ganha-pão, o negócio, o comércio. A igreja mimada faz exatamente isso, de se dobrar diante dos poderes do mundo para conseguirem mais poder no mundo. Há uma história bem interessante de um irmão. Ele cresceu como muçulmano e perseguiu cristãos. Em algum momento Deus lhe alcançou. E na história dele é interessante que a pessoa que mais intercedia por ele era a pessoa que ele quase matou. Era o cristão que ele quase matou. E essa pessoa, depois de ter sido quase assassinado por esse muçulmano, pegou na sua Bíblia e escreveu o nome dele. E toda a sua vida ele só orava por ele. Mais de 20 anos depois se encontraram já com o outro convertido. É uma história muito linda, muito profunda. Mas uma das coisas que eu só queria chamar a atenção aqui nessa história é que quando ele se converteu para se tornou cristão, quando falou à sua casa, aos seus pais lhe expulsaram de casa. Lhe expulsaram de casa, puseram a foto dele no jornal e apareceu no jornal como quem? Defunto. E fizeram uma cerimônia e enterraram o defunto. Não sei se está a entender a história. Ele se converteu, foi expulso, foi tirado da família. E a família então teve que fazer uma cerimônia, um óbito. Fizeram mesmo um óbito e pegaram um caixão vazio e enterraram simbolicamente em relação a ele. Morreu para a sua família. E Jesus está a dizer aquilo que nós lemos em Lucas 14. Se alguém não me ama mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua família e a sua própria vida, não é digno de mim. Essa é a igreja verdadeira que pode sofrer isso. O que é que nós estamos dispostos a deixar em nome de Jesus? Se muitos de nós não conseguimos deixar de mentir em nome de Jesus, não conseguimos deixar de roubar em nome de Jesus, não conseguimos deixar de invejar em nome de Jesus, queremos nos achar filhos de Deus? Não, no máximo somos membros da igreja mimada. Nós também aqui podemos ter membros da igreja mimada. Nos juntamos, meditamos, oramos juntos, mas alguns podem ser mimados, não fazem parte da igreja de Cristo. São membros da igreja mimada. E o que é que acontece? Em Cristo nós ficamos mortos para o mundo. A igreja mimada não quer morrer. A igreja mimada não quer cheirar podre para o mundo, quer cheirar perfume para o mundo. A igreja mimada não quer sangrar, não quer ser envergonhado, não quer ser tirado a roupa como fizeram a Jesus, não quer subir o Calvário, não quer aceitar a coroa da cruz, não quer ser perfurado nos lombos. A igreja mimada é assim. A cruz não faz parte, mas falam da ressurreição. Como é que nós vamos participar da ressurreição se nós não passarmos pela cruz? Se nós não vivermos como Jesus? A igreja mimada quer a glória de Jesus, mas não quer a cruz de Jesus. Assim como os filhos de Davi queriam o poder e o domínio de Davi, mas não queriam o Deus de Davi.
A igreja primitiva tinha prazer no sofrer por Cristo. A igreja atual tem lazer em nome de Cristo. Cristo foi obediente até a morte. Cristo foi disciplinado. Cristo foi focado na vontade de Deus. A igreja mimada é desobediente até a morte. É indisciplinado e é focado na vontade da carne. O livro de Hebreus vai nos dizer, Hebreus 5, 7 a 10. Vamos usar as mesmas passagens que ao longo dos estudos nós fomos tocando mesmo. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus oferecia súplicas. E não eram súplicas fracas, eram intensas, com clamor e lágrimas. E ele, sendo Jesus, sendo o Cristo, ainda assim aprendeu a obediência, ainda assim passou pela disciplina. Então quem somos nós para rejeitarmos a disciplina de Deus? A igreja mimada não é de Deus. Pode usar o nome de Deus, pode ser chamado Adonias, pode ser chamado Amnon, pode ser chamado Absalão, mas não é de Deus. São todos filhos de Belial, como Ofni e Fineias. É um sacerdócio rejeitado como Eli. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe quê? Para todos os que falam com os lábios, para todos que pegam na Bíblia no sovaco e vão no domingo à igreja. Não, ele está a dizer, tendo sido aperfeiçoado, depois da sua obediência, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Vejam a marca, é a obediência. O mimo é contrário à obediência. O mimado é desobediente. O mimado não ouve, senta e senta, cala e cala, vai e vai. Não, o mimado faz as coisas do seu jeito. É desobediente. Então, se a nossa vida diante da palavra de Deus é de desobediência, nós fazemos parte da igreja dos mimados. Não fazemos parte da igreja dos filhos de Deus, que se submetem como Cristo, que oferecem orações com lágrimas e clamor e súplicas, onde os Elis olham para os lábios e começam a dizer, estás bêbado, porque são cegos. A barriga já é muito grande, o ouvido já está todo estragado, então não conseguem se rever nessas lágrimas e nesse clamor e nessa vida de entrega a Deus. Eles dizem, não, esses aí são muito radicais, são fanáticos demais, não fizeram teologia também, por isso é que estão a pregar essas coisas assim. João 15, 10, Jesus vai dizer, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se, a última vez que nós meditamos aqui sobre os filhos de Eli, acredito que foi nessa meditação do sábado passado, nós enfatizamos que a palavra mais perigosa, mais pesada e a mais ignorada das Escrituras é o se. Aqui Jesus está a dizer, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Aqui Jesus está a apresentar o Pai, está a apresentar a disciplina do Pai. Está a dizer, eu me submeti à disciplina do meu Pai. Se vocês se submeterem à minha disciplina, aí também o meu amor vai permanecer em vocês. Porque um pai, de verdade, um pai com o coração no lugar,
que tenta disciplinar o filho, mas o filho é indisciplinado, o filho quer ser mimado, esse pai não vai ter amor pelo filho. O relacionamento não vai dar certo, ele vai ter dor pelo filho, vai ter desilusão pelo filho. Isso tem acontecido. Nem sempre os Ofnis e os Finéias são fruto da complacência de Eli. Existem Ofnis e Finéias que tiveram um Eli que tentou pôr as coisas na direção, que não deu espaço para mimos. Mas nem sempre esse é o caso. Então há esse elemento do coração. Nós, porém, devemos ser uma igreja que se submete à disciplina do nosso Pai e também que submetemos nossos filhos à nossa disciplina, que deve ser segundo o nosso Pai, o nosso Senhor, assim como Paulo nos diz em Efésios 6, nos primeiros versos. E para nós terminarmos a nossa meditação de hoje, vamos captar uma mensagem que eu acredito que é direcionada à igreja mimada. Isso está em Apocalipse 3, de 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Vamos imaginar ao anjo da igreja em Angola, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Os mimados vão dizer: não, aquele texto foi escrito para uma igreja específica no primeiro século e ele não pode pegar naquele texto e falar sobre nós. Só que nós somos um corpo, temos o mesmo Espírito, temos o mesmo Pai. Os princípios vão sempre se aplicar a toda a igreja. Se o lixo for o mesmo, a vassoura vai ser o mesmo. Então, essas palavras aqui se aplicam à igreja mimada. Ele vai dizer: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Então alguém vai dizer: não, ele é morno, não é? Ele vai dizer: assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Esse texto, não vamos entrar muito no contexto em si da igreja de Laodiceia, que vai explicar mais coisas, mas é só para dizer que a ideia aqui não é ser morno espiritual. A ideia principal aqui é não ter uso para Deus. Ele está a dizer: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Quer dizer, não tem uso para ti. Você tem um estado que eu não posso te aproveitar para nada. Que alguém poderá, se nós olharmos para a mornez e dizer: não, Deus quer pessoas quentes. Ah, não, Deus quer pessoas frias. Ele, como é morno, Deus poderia lhe aturar só mais um pouco. Não, a ideia não é essa. Deus está a dizer que o teu estado não me é interessante. Eu não tenho nenhum interesse contigo, não tenho nenhum uso para contigo. E esse é o estado da igreja mimada. Vejam só. Ele vai dizer: assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. A igreja mimada é independente. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Não, eu sou membro do coral, a nossa igreja é grande, vocês que se reúnem aí, daquele vosso jeito, você vai vir me pregar a palavra. Quem és tu, afinal? É essa pessoa que está a responder assim, que não conhece a Deus, aqui está a ser chamado de nu. Ele diz que
estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Ele não era cego? Ele não acabou miserável, ele e os seus filhos e a sua casa? É isso. É ser morno. Mas o morno aqui não é de estar no meio, ter alguma... É não ter uso para Deus. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. O ouro refinado pelo fogo é o quê? É aquela transformação que se opera no nosso caráter pela submissão e obediência à palavra de Deus, pela operação do Espírito Santo. É isso que é o ouro refinado pelo fogo, que vem a tentação e ela resiste, vem o vento e ela resiste, porque está edificada na rocha. O fogo prova as tuas obras e você se mantém fiel, obediente a Deus, em oração, a fé em Cristo, em dedicação ao Evangelho, sempre apegado a Deus, reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa limitação, a nossa pequenez. E clamando a Deus o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia todos os dias. O contrário disso é a igreja mimada, porque se acha todo bonitinho, todo preparadinho, como era o o Absalão, o homem do cabelo, né? O bonitão, o Mr. Universo. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires. O que é que isso significa? Significa pureza, santidade, obras de justiça, obediência a Deus. A fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Para que não se veja a tua falsidade, a tua hipocrisia, a tua desobediência, a tua fornicação, as coisas podres que nós vimos em Ofni, em Finéias, em Amnon, em Adonias, em Absalão. Tudo aquilo de podre que nós vimos é a nudez. E colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Isso é para os líderes, isso é para os elis, os pastores, os bispos. Dessas igrejas aí grandes, cheias de mimo. A questão não é a grandeza, é o mimo. Pior é que quanto maior, parece que também o mimo também é maior. E vejam no verso 19, Deus está a dizer, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ele volta no mesmo ponto. Deus não dá mimo. Deus repreende e disciplina. Não vamos seguir nenhum exemplo de mimo. Vamos nos submeter à disciplina de Deus. Ele depois vai dizer, sê pois zeloso e arrepende-te. Significa que existe um espaço para a salvação, para a mudança. A igreja mimada atual ainda não está totalmente condenada. Ainda tem a oportunidade de sair da condenação. Mas precisa se arrepender e se tornar zelosa. Essa é a mensagem do nosso Deus bondoso e misericordioso. Apesar de toda a sujeira, apesar de toda nudez que nós acabamos aqui de ver dessa igreja mimada, ainda há um espaço que Deus está a dizer, arrependa-te, arrependa-te, seja zeloso, deita fora os teus ídolos, lança fora o coaching da tua igreja, a prosperidade da tua igreja, lança fora o ensino superficial, mergulha na palavra, vai a fundo no Evangelho, na obediência, tenha a liberdade de Cristo. Arrepende-te. No verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esta talvez é a imagem mais triste. Jesus
lançado fora de casa. Ele está fora, a porta está fechada. E quem está dentro de casa está morto, está a precisar de vida. Mas é Jesus que está a bater. Abra a porta, arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esta é a imagem da igreja mimada. A igreja mimada tem Jesus lá fora, não quer saber de Jesus. Ela faz as coisas do seu próprio jeito. Jesus quer entrar nessa igreja e mudar, e disciplinar, e organizar. Como lá em Gênesis, a palavra vai trazer forma, vai trazer preenchimento. Disse Deus, haja luz. E Deus criou as coisas para exatamente destruir aquilo que estava vazio, aquilo que estava sem ordem, trazer ordem e trazer preenchimento. E é a mesma coisa que Jesus quer fazer aqui. Mas a igreja mimada é uma casa fechada. Será que alguém vai ouvir? Será que alguma igreja mimada vai ouvir? Ou vai ser também como o caso de Isaías 53, que ele começa por perguntar: quem ouviu? Quem ouviu a nossa pregação? Quem ouviu a nossa pregação? Isaías perguntou. No verso 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. O mimado, o indisciplinado. Eu não sei, não conheço um vencedor que foi indisciplinado. Os vencedores são aqueles que se dedicam, que são disciplinados, que acabam por melhorar na sua entrega. Ao vencedor, Jesus está a dizer, em nome de Deus, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E ele termina dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos abençoe e que sigamos um caminho diferente da igreja mimada. Amém? Amém.